Oi, sou a Emily e eu tô aqui para contar 3 situações de obsessão, de ataque espiritual que eu já passei e algumas coisas que podem ajudar, que me ajudam a não mais passar por isso ou ao menos amenizar a situação quando acontecer. Vamos comigo? Teve uma vez que eu estava visitando um lugar e no intervalo ali entre uma coisa e outra eu senti uma sensação muito esquisita no meu chakra laríngeo, como se tivessem colocado piche ali, sabe? Um negócio muito pesado. Na hora eu não tinha muito o que fazer, o que eu imaginei, o que eu pensei. Eu comecei a irradiar luz azul ali, para tentar amenizar um pouco aquilo, para ver se aliviava. E na hora aliviou. Pontos importantes. Porque eu acho que acabou pegando no chakra laríngeo dessa maneira tão forte. A minha capacidade mediúnica é a psicofonia. O que é isso? Eu tenho a facilidade de ouvir os espíritos na minha mente. Então, essa também é a forma de que eu consigo conversar com os meus mentores, através da escuta, da fala. Isso está diretamente conectado com o chakra laríngeo. Então, o ataque foi bem específico no chakra laríngeo. Então, ali na hora, para tentar amenizar um pouco, eu coloquei ali aquela luz azul e fiquei irradiando luz azul ali enquanto eu pude e um pouco aliviou, mas eu tive que chegar em casa e a forma de eu conseguir me livrar de tudo aquilo, fazer limpeza geral, foi através do reiki. Então, eu fiquei uma hora ali mais ou menos para fazer a limpeza completa. Esse foi um exemplo de um ataque espiritual que eu sofri. A segunda experiência que eu quero trazer para vocês também está conectado à psicofonia, à minha escuta, né, diretamente ligado ao chakra laríngeo. Eu estava em casa, acho que era um dia de manhã, nem lembro, e eu comecei a ouvir palavras na minha mente que não eram minhas, porque eram palavras muito pesadas, palavrões. Então eu sabia que aquilo não era meu. Então ali naquela hora eu me conectei, né? Conversei com o meu guardião, Exu, perguntei se tinha alguma presença ali, algum obsessor, alguém que precisasse ser encaminhado para algum outro lugar, para algum lugar mais adequado para aquela entidade. Porque assim, eu não vejo, então eu sinto, eu ouço. Então, a forma que eu achei mais adequada ali foi, primeiro, me auto-perceber, ter certeza que aquilo ali não era nenhum pensamento meu, que por óbvio não era. E então, como me conectei com o meu guardião e pedi para ele o que seria possível fazer ali, porque eu não sabia de onde estava vindo, se estava ali perto, se não estava. Então, eu pedi para ele encaminhar e aparentemente, assim, na hora funcionou. Aparentemente não, né? Funcionou e foi isso. E esse terceiro caso é uma obsessão. Não foi nenhum ataque espiritual específico, assim. Lógico que tiveram alguns, mas foi uma obsessão mesmo bem pesada. O que foi essa obsessão? Foi um tipo de amarração, não amorosa, mas o que eu senti. A pessoa estava sempre na minha mente, eu tentava de todas as formas ajudar, eu estava sempre me fazendo presente para que as coisas ali pudessem funcionar, pudessem caminhar do jeito certo, e às vezes eu me anulava, então eu me doava muito para aquela pessoa, para aquele convívio. Como eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha? Eu já tinha ido em um lugar, uma casa espiritualista, e no atendimento, a pessoa ali que me atendeu falou que eu
deveria fazer a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Eu não fiz. Passou, sei lá, uns 2 meses depois, eu fui num outro lugar completamente diferente e fiz um atendimento. Recebi ali um passe também e a pessoa que me atendeu ali também falou para eu fazer a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Então eu comecei a fazer. E durante esses 21 dias, para quem não conhece, a oração de São Miguel Arcanjo ela é uma oração muito poderosa para, de fato, quebrar contratos, desfazer amarrações. Se vocês pegarem a oração e lerem, vocês vão perceberem que ela é bem completa e bem poderosa. Então, como eu tenho muita fé em São Miguel e eu sinto muito a energia dele, a energia, né, dessa egrégora de São Miguel Arcanjo, durante esses 21 dias da oração, eu comecei a perceber que algumas coisas não estavam muito certas. E aquela pessoa parecia que estava cada vez mais na minha mente, me sufocando. Então, foi bem intenso nesse sentido. Era como se eu não fosse dona dos meus próprios pensamentos. Eu não sei se era uma forma de, talvez, percebendo que aquele trabalho obsessivo não estava mais. Estava indo para. Se encaminhando para a sua anulação, parecia que o negócio se intensificava. Chegando assim, bem. Como é que eu posso dizer? Chegando a ser insuportável. De verdade. Não foi legal. Por que eu tô contando tudo isso? Não para me vitimizar, não para atacar ninguém, mas justamente para trazer informação. Porque eu não quero que ninguém mais passe por isso. E eu também não quero mais passar por isso. Então, a título de informação, eu quero que vocês saibam o que eu senti, para justamente vocês, se vocês se identificarem com alguma coisa do que eu tô falando aqui, para vocês procurarem ajuda. Para vocês não acharem que estão ficando louco, que, sei lá, mas usem o discernimento, filtrem tudo que eu tô falando aqui e busquem ajuda. Se vocês perceberem que tem alguma pessoa que está passando por isso, conversem com ela, pode ser que ela saiba, pode ser que ela de alguma forma já sinta, pode ser que não, mas enfim. Informação, discernimento, busquem ajuda. Como de fato eu descobri que eu estava passando por uma obsessão? Eu fiz o curso de Reiki nível 2 e durante o curso de Reiki a gente tem a parte teórica e daí depois tem a autoaplicação. Durante a autoaplicação eu me senti muito mal, não era uma conexão que eu tinha sempre com a mentora que me acompanhava, no caso do Reiki. E eu me senti muito mal. E durante a autoaplicação eu vi na minha tela mental uma imagem de um emaranhado de fios e cabelo e mais um monte de coisa. E daí depois disso, finalizado o dia ali do curso, a instrutora do curso perguntou de uma forma geral para todo mundo que estava ali se estava tudo bem com todo mundo. No princípio eu não falei nada, ela insistiu, daí eu falei que eu não estava me sentindo bem, e de fato eu não estava. E daí ela me chamou numa sala reservada e com o reiki e desfez o que tinha ali. E foi imediatamente assim um alívio. Ela literalmente tirou com a mão. E daí ela me contou que enquanto eu estava fazendo a autoaplicação, ela viu essa pessoa atrás de mim, como se estivesse ali me perseguindo. Então, né, liguei uma coisa a outra. Ela não sabia, ela não me falou quem era, mas eu sabia quem era. E com isso
eu comecei um processo de me desvincular totalmente e me curar desse processo obsessivo. Como eu fiz isso? Quando a gente faz o curso de Reiki, a instrução é que as pessoas façam 21 dias de autoaplicação. Então, durante esses 21 dias de autoaplicação, foi literalmente uma libertação de tudo que eu tinha vivido ali, do que estava passando. Então, na primeira autoaplicação, depois do curso, eu fui meio que desfazendo esse trabalho, enfim, essa coisa que estava ligada ali, né? Então foram 21 dias bem intensos nesse sentido de me libertar e tudo mais. Não só através do Reiki, mas eu fiquei mais introspectiva, mais conectada à natureza. E eu comecei a me reconectar de fato com a família espiritual que me acompanha. Mas eu quero deixar claro aqui que semelhante atrai semelhante. Esse trabalho ali que foi feito, essa obsessão, enfim, não teria me atingido se eu não tivesse permitido. Então eu já estava num processo de auto-obsessão, de culpa, de medo, de coisas negativas nesse sentido em relação a mim mesma. Então eu não estava bem e essa energia trevosa acabou achando espaço para chegar em mim. Então tudo começa com a auto-obsessão. Podem fazer o trabalho que for, ataques espirituais mais intensos possíveis. Se nós estivermos bem, se nós estivermos felizes, se nós estivermos plenos na nossa caminhada, em quem nós somos, pode até ser que a gente sinta que tem alguma coisa errada, mas não vai atingir diretamente. Então é muito importante essa questão de me colocar aqui num lugar de responsabilidade também. Porque nós somos responsáveis por tudo que chega no nosso campo áureo. E tá tudo bem, é do jogo. A gente tá aqui para viver e para aprender. E eu quero aprender cada vez mais, não sofrendo com essa situações assim novamente, mas a gente sempre tira um aprendizado de tudo. Então isso serve como um alerta para trazer esclarecimento e também para, de alguma forma, trazer consciência para as pessoas que querem de alguma forma ser médium. O que é ser médium? Médium é responsabilidade, porque a gente vai estar conectado de alguma forma com o plano espiritual. E por que a gente quer ter essa conexão? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Por que eu quero ser médium? Então, ser médium não é brincadeira, não é diversão. Eu tenho plena consciência de que hoje eu sou uma pessoa muito melhor e muito mais completa do que quem eu era antes de ser médium, antes de saber do plano espiritual, antes de estudar espiritualidade. Então eu estou muito feliz com o meu caminho, mas eu quero alertar que ser médium é responsabilidade e estamos sujeitos a qualquer coisa, tanto coisas boas como não tão boas. E faz parte da nossa vida, faz parte do jogo. Então eu quero trazer 3 coisas que podem te ajudar e que me ajudam todos os dias a gente reconhecer se é um ataque espiritual, o que está acontecendo, se é a nossa mente, enfim. Primeiro, autoconhecimento. Aí eu quero trazer uma frase aqui do Tao Te Ching. Aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Então a gente precisa se conhecer de verdade para entender tudo que passa na nossa mente, todos os pensamentos que passam pela nossa mente, todas as emoções que a gente sente,
Porque se for um pensamento que não é nosso, se for uma emoção que não é nossa, e a gente tem a consciência de que não é nosso, a gente pode de alguma forma se libertar disso, emanar luz, trabalhar na gente. O que eu geralmente faço quando eu tô, sei lá, no trabalho, no local público, a gente não pode deixar de viver a nossa vida aqui. Então, vamos encontrar pessoas que podem não estar tão bem e a gente acabar sentindo o que essa pessoa está sentindo e tá tudo bem. O que a gente precisa fazer é se fortalecer internamente, nos conhecermos e aí sim trabalhar esse sentimento e não chegar que ele nos atinja. E uma coisa que eu faço muito quando tem algum pensamento, alguma emoção que eu sinto e que eu sei que não é meu, eu penso assim, que esse pensamento não é meu, essa emoção não é minha, então eu remeto à origem com consciência anexada. E geralmente funciona muito bem. Se persiste, daí a gente tem que trabalhar de outra forma. Por exemplo, aí depende também muito do lugar que a gente está, né? Se a gente está num local público, tentar se manter equilibrado, tendo a consciência de que aquilo não é nosso. E quando chegar em casa, fazer alguma meditação, algum trabalho de energia para poder limpar. E é isso. Se tiver alguma conexão com mentores, com guardiões, converse, né? Tenha essa conversa franca, veja se eles podem ajudar, se realmente não é seu, se é. E se não for, para que eles possam encaminhar ou ajudar ele de alguma forma. Segundo ponto, equilíbrio. Ser equilibrista. Quando a gente tem esse autoconhecimento, essa autopercepção do que a gente sente, do que a gente pensa, então se, por exemplo, a gente passa por algum momento que nos dá muita raiva, o que é normal. As emoções são humanas, elas vão acontecer porque a gente está encarnado e é isso aí, essa é a vida. Então, se em algum momento a gente sente muita raiva e a gente tem consciência de que aquela raiva está vindo, é muito mais fácil a gente ter esse autodomínio da emoção. Não deixar de sentir, mas pensar, ok, estou sentindo raiva, porque eu estou sentindo essa raiva, sente o que tem que sentir, extravasa da melhor forma possível, sem machucar ninguém, enfim. E então a gente volta ao centro de uma forma mais fácil, equilibrando as nossas emoções. E para quem é médium, a gente não pode ficar se dando ao luxo de ficar muito tempo numa vibração, né, de raiva, de tristeza, de culpa, porque é porta certa para o ataque espiritual, para alguma coisa não muito legal. Então, autoconhecimento e equilíbrio, sempre. Isso não só em relação às emoções, mas os pensamentos também. Então, quando a gente percebe que está vindo um pensamento que não é muito legal, como diz o Diego Roque, os pensamentos não ocupam o mesmo espaço. Então, se tem alguma coisa que não é muito legal, joga algum outro pensamento positivo em cima, pensa numa coisa que te deixa feliz, para justamente evitar que aquilo reverbere por muito tempo e acabam tirando a gente do equilíbrio. Antes de falar aqui sobre o terceiro ponto, eu quero contar um pouquinho de como veio a ideia de fazer esse vídeo. Era um dia à noite, eu estava me preparando para dormir, fazendo as minhas orações, e eu estava conversando com o guardião que estava ali comigo, e ele falou que eu precisava falar sobre o que eu passei, trazer essa informação para esclarecer, para trazer consciência.
E daí eu falei, tá, mas então me ajuda em uma forma de como eu posso fazer isso, né? Porque eu não quero expor pessoas, expor situações, e de fato eu queria trazer a informação mas de uma forma que possa contribuir. Então, antes de eu dormir, eu fiz esse pedido, que viesse a ideia da forma que isso poderia acontecer, e foi isso. No dia seguinte eu acordei com um mantra na minha mente e com o pensamento, falar sobre obsessão. Agora vamos chegar no terceiro ponto, de como amenizar ou tentar impedir da melhor forma possível ataques obsessivos e ataques espirituais. Terceiro ponto, felicidade é liberdade. O mantra que me veio na cabeça. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. O que esse mantra quer dizer de uma forma simples? Que todos os seres sejam livres e felizes. Porque um ser feliz, ele vai ser livre. E se ele é livre, ele vai ser feliz. Nada vai atingir. Pode até passar por situações que não são muito boas, mas ele vai conseguir. Nós podemos conseguir tirar bons aprendizados e seguirmos felizes e livres. Então eu quero sugerir aqui para vocês escolherem, procurarem no YouTube, enfim, em algum outro lugar, esse mantra e se concentrarem nele como uma forma de meditação. Ele vai trazer paz, vai trazer calma. Ele é um mantra que a gente pode entoar não só para nossa felicidade e liberdade, mas para o mundo inteiro. Loka significa universo, local. E o universo, né, não está limitado só ao nosso planeta, mas de uma forma bem ampla. Samasta. Samasta se refere a todos os seres vivos, todos. Sukhino. Sukhino significa felicidade, alegria. A raiz da palavra sukha significa liberdade aos sofredores, a quem sofre. Bhavantu tem a primeira parte Bhav, que seria essa união, estado de união com a energia universal, divino. E o final Antu, que assim seja. Se você quer fazer uma coisa legal hoje, sugiro que você sente, se acomode, deite de uma forma confortável, selecione esse mantra, fica ali ouvindo, sintonizando nele e nessa paz que ele pode te trazer. Então, assim como eu me libertei, eu desejo que você, todos os encarnados e desencarnados desse planeta, de tantos outros, dessa dimensão e de tantas outras, também sejam livres e felizes. Gratidão por ter chegado até aqui. Até mais.